Olá, queridos, tudo bem? Quem fala é a professora Vanessa. Sou formada em administração, em gestão empresarial, produção e logística, especialização em ensino à distância pela UF e mestrado multidisciplinar. Tenho aí alguma experiência de mercado, tá? Hoje ainda atuo como consultoria, mas a minha dedicação maior é para o magistério, que é a minha segunda missão. Eu falo que a minha primeira missão é ser mãe, tá? Então, vamos estudar, né? Vamos agora iniciar nossos estudos. Nossa unidade fala de estrutura organizacional, tá? E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Depois eu vou colocar o slide, vou falar sobre cada uma das estruturas, mas nesse primeiro momento, entender que cada organização tem uma estrutura, que a gente chama de estrutura organizacional. Dependendo da característica da organização, ela vai ser desenhada de uma maneira ou desenhada de outra maneira, né? E esse desenho, essa representação gráfica que nós temos da organização, nós chamamos de organograma, né? Nós desenhamos através de um organograma. E nós desenhamos de acordo com a estrutura daquela organização. Então, tem a organização linear, que é caracterizada com uma liderança, né, e os subordinados. Tem a estrutura staff, né, por exemplo, que seria uma estrutura linear, que tem ali, vamos supor, um gestor, um diretor, um gestor de recursos humanos, um gestor de operações, né? Só que aí a staff tem uma assessoria contábil, né? Uma assessoria jurídica, que não necessariamente, né, está ali naquela linearidade, mas sim está ali para apoiar as decisões ali, aqueles gestores, né? Então, vocês vão ver isso muito claramente no material, tá? E agora eu vou colocar aqui uma explicação de cada uma dessas estruturas, vocês podem ver, mas lá na apostila também tem cada uma delas detalhadas, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, a estrutura, vamos começar falando da estrutura linear, né? Na estrutura linear, as responsabilidades, estão em linha, né? As relações de autoridades são expressas por linhas que vinculam as várias unidades, né? Essas unidades são unidades de comando, ou seja, são linhas de subordinação, que mostra quem comanda quem e quem se reporta a quem. Essa é a estrutura linear. Agora, veremos a estrutura em linha staff. Na estrutura em linha staff, você ainda continua tendo a unidade de comando, como você pode observar. E a autoridade também aparece em linha. Mas você pode observar aí que aparece algo a mais, né? Então, a diferença é que na estrutura linha staff surge um órgão que não tem autoridade, né, nesse meio. E esse órgão ele fornece orientações técnicas, vamos dizer assim, né, para os demais órgãos. Então, esse órgão é chamado de órgão staff.
Estrutura funcional, né? Na estrutura funcional, você continuará tendo órgãos com estrutura de linha, estrutura em linha, você continuará tendo os que exercem a função staff, né? E os que exercem as duas coisas, né? Simultaneamente. Então, ele é uma autoridade em linha quando ele está passando orientações às suas unidades de comando, como ele pode também passar informações técnicas para as outras unidades de comando. A grande característica da estrutura funcional é que a unidade de comando ela se perde, pois ela traz o conceito de supervisão funcional. O que é isso, né? O funcionário ele pode ter várias tarefas com supervisores diferentes. Então, ele estará subordinado a vários supervisores. É o que chamamos de supervisão funcional. E é isso que caracteriza esse tipo de estrutura. A estrutura multidivisional ela é formada por divisões separadas com base em áreas de produtos e serviços ou geográficas, né? Cada divisão pode responder por exigências específicas de sua estratégia de produto, de mercado, usando o próprio conjunto de departamentos funcionais. Então, essa é a característica da estrutura multidivisional. Na estrutura matricial, nós vemos uma combinação de dois critérios de departamentalização e um sobrepõe o outro. Normalmente, é uma estrutura funcional verticalizada e uma estrutura por projeto ou produto na horizontal, né? Nesse caso, da figura, a estrutura por projeto, ela utiliza todos os recursos, né, da estrutura funcional. Então, ela se sobrepõe, né, horizontalmente nesse esquema. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Um funcionário, ele pode ter um chefe funcional, né? Então, ele é lá vamos supor, um funcionário da área de marketing, então ele tem o seu subordinado lá funcional e ele tem o seu subordinado no projeto. Então, ele pode participar de vários projetos ou não, né? Aqui todos os funcionários, eles participam de todos os projetos, mas o funcionário poderia participar de um e não de outro. É isso que caracteriza essa estrutura, ela é flexível. Então, vamos dizer que o marketing, né, o funcionário de marketing já terminou o seu trabalho no projeto 1. Não precisa mais ser usado esse recurso, porque já acabou. Então, uma hora esse projeto 1 pode acabar. Então, ele pode não existir mais, porque já cumpriu lá o seu, né, o que ele se propôs a fazer. Então, esse projeto acabou. Então, pode sair e entrar outro projeto. Por isso que a gente, né, ouve
e é uma característica marcante da estrutura matricial, a flexibilização. É muito flexível, diferente da estrutura funcional linear e linear staff, né? Que elas não são flexíveis, elas são muito rígidas. Aqui na estrutura matricial existe uma flexibilidade maior, ok? Como nós vimos agora, existem vários tipos de estruturas, né, organizacionais. Então, nós temos estruturas mais rígidas, como a em linha staff, a funcional, e estruturas mais flexíveis, como a multidivisional e a matricial, que nós acabamos de verificar. Isso embute a ideia que existem algumas estruturas que são mais apropriadas a ambientes estáveis, né? E outros modelos mais apropriados a ambientes mais turbulentos. Isso nos leva ao conceito de organizações que têm uma estrutura mais mecânica ou mais orgânica. Então, é essa diferença que nós verificaremos agora. A estrutura mecanicista é uma estrutura organizacional com pouca amplitude de controle, com alto grau de formalização e centralização. Então, uma estrutura adequada para ambientes estáveis, de trabalho mais especializado, com papéis bem determinados, padronização de tarefas, né? Controle burocrático muito forte. Essas são as características do modelo mecânico ou da estrutura mecanicista. A estrutura orgânica, ela é uma estrutura organizacional com grande amplitude de controle, pouca formalização e tomada de decisão centralizada, ou seja, ela é mais adequada para ambientes turbulentos com equipe multifuncionais. Os controles burocráticos são mais fracos, a autoridade é descentralizada, né? E os papéis são mais complexos e dinâmicos. Esse é o modelo orgânico. Ainda temos a estrutura divisional, que é a estrutura organizacional no qual os funcionários são organizados em torno de áreas geográficas, resultados ou ainda clientes. Bom, para finalizar, eu vou terminar falando sobre os dois requisitos fundamentais de toda a estrutura organizacional, que é a divisão do trabalho em tarefas distintas e a coordenação do trabalho. Então, vocês vão ler no material sobre essas duas divisões, esses dois fundamentos, ok? Tem muita informação e qualquer dúvida sobre essas informações é algo mais tranquilo, mais fácil de se entender, por isso eu não vou entrar muito a fundo aqui, não vou falar a fundo, porque vocês vão fazer a leitura e na dúvida vocês vão me passar, ok? Bom, então é isso, gente. Então eu falei de cada uma dessas estruturas, tentei falar de uma maneira mais técnica, porque lá na apostila também vocês também têm, né, essa explicação. Então, eu falei ali de maneira mais técnica para que vocês entendam, né? Qualquer pergunta, seja até mesmo em concurso, né? Que cai muitas dessas questões, vocês estejam aptos ali para responder. Coloquei umas coisinhas a mais também, né? Que eu achei necessária, mas no geral, falei de todas as estruturas que vocês têm lá no material de vocês, tá bom? Então, até a próxima e muito obrigada.